Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 3 e o versículo 16. Está escrito, meus irmãos: sem dúvida, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Quem diz amém? Meus amados irmãos, eu quero, segundo a graça de Deus, trazer-vos uma palavra sobre as implicações da encarnação de Jesus. Repita após mim: as implicações da encarnação de Jesus. A primeira verdade ou a primeira implicação que nós podemos trazer sobre a encarnação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é a sua humilhação como Filho de Deus em submeter a sua vontade, a vontade do Pai e do Espírito Santo para cumprir o plano da redenção. Esta humilhação, ela não começou na encarnação, mas ainda na eternidade, antes de serem criadas todas as coisas, o Filho sujeitou-se ao Pai e ao Espírito para cumprir o plano que a própria Trindade havia elaborado para redimir a humanidade que ainda haveria de ser criada, mas cairia no pecado e seria redimida mediante o sacrifício do Filho de Deus. A Bíblia nos fornece uma das evidências desta verdade no livro do Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, quando diz que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Na versão fácil de ler, a expressão é: o Cordeiro de Deus que estava destinado a ser morto antes da criação do mundo. Então, ainda na eternidade, foi elaborado o que os teólogos chamam de pacto da redenção ou aliança eterna, quando o Filho abraçou o plano que Deus traçou para a humanidade, que haveria de ser criada, cairia no pecado, mas seria redimida mediante o sacrifício do Filho de Deus. Diga glória a Jesus, meus irmãos. A segunda implicação da encarnação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é que a encarnação do Filho de Deus implica na necessidade dele assumir a natureza humana sem a corrupção do pecado adâmico. Jesus precisava assumir a natureza humana sem herdar o pecado de Adão. E isto, irmãos, tem alguns desdobramentos. O primeiro desdobramento é que a geração, a concepção de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não poderia ser uma fecundação natural. Jesus precisava ser, e ele foi aquele que Deus falou que seria a semente da mulher. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus falou dentro do jardim que estava no Éden: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Tu lhe ferirás o calcanhar, mas aquele que será a semente da mulher te ferirá a cabeça. O Filho de Deus, na encarnação, precisava ser a semente da mulher, ou seja, a sua concepção não seria uma concepção natural, não seria uma concepção de forma que envolvesse o homem e a mulher humanamente falando. Seria uma concepção humana, mas de forma sobrenatural. Foi o Espírito Santo quem gerou Jesus no ventre de Maria. Quem diz amém, meus irmãos? Um segundo desdobramento da necessidade
de Jesus assumir a forma humana foi que ele teve um corpo preparado por Deus, ou melhor dizendo, um corpo preparado pelo Espírito de Deus. Na carta aos Hebreus, capítulo 10 e versículo 5, o escritor, inspirado pelo Espírito Santo, diz que quando Deus introduz no mundo o seu Filho, diz que corpo me preparaste. Na nova versão, na nova Bíblia Viva, a expressão é: mas o Senhor me preparou um corpo, a fim de que eu oferecesse como sacrifício sobre o altar. O corpo de Jesus foi preparado dentro do ventre, do útero de Maria, por ação do Espírito Santo de Deus. Digam glória a Deus por isto, meus irmãos. A narrativa deste fato está no Evangelho de acordo com Lucas, capítulo de número 1, se você puder abrir a sua Bíblia e acompanhar. Capítulo 1 do Evangelho de acordo com Lucas, a partir do versículo 31. O anjo Gabriel comunicando a Maria como seria esta concepção virginal de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele diz para ela: você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: como será isto, se eu nunca tive relações com homem algum? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Quantos dizem glória a Deus, meus irmãos? Esta concepção, meus irmãos, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essa concepção virginal e sobrenatural, ela está também vaticinada nas páginas do Velho Testamento. Abra sua Bíblia no livro dos Salmos, no Salmo de número 139. No Salmo de número 139, nós temos uma expressão que denota como seria a concepção de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de maneira sobrenatural no ventre da Virgem Maria. Se você abrir a sua Bíblia no Salmo 139, a partir do versículo 13, o salmista Davi se expressa dizendo: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Quem pode dizer amém, meus irmãos? O salmista Davi, inspirado pelo Espírito de Deus, ele está revelando como aconteceu a concepção de Jesus no útero de Maria por meio do Espírito Santo. O salmista não está admirado como ele foi concebido, porque ele sabia que ele foi concebido pela união carnal do seu pai com a sua mãe, do seu pai Jessé com a sua mãe. Mas aqui ele está inspirado pelo Espírito Santo, como se fosse o próprio Filho de Deus louvando ao Pai, dizendo: eu de um modo maravilhoso
maravilhoso eu fui formado. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, quando entreteceste-me. Ou seja, o Pai, por meio do Espírito, teceu dentro do útero de Maria o corpo sacrossanto de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e lhe deu um sangue privado, limpo do vírus do pecado herdado de Adão. Jesus teve um corpo totalmente santo, um sangue totalmente santo, uma alma totalmente santa, sem a mácula do pecado, para redimir a nós que somos míseros pecadores. Quantos dizem amém, meus irmãos? Glória a Deus. Uma terceira implicação da encarnação de Jesus é que a encarnação e os seus efeitos foram reais. Em João capítulo 1, versículo 14, está escrito: o verbo se fez carne. Na Nova Bíblia Viva diz: aquele que é a palavra tornou-se um ser humano e morou aqui na terra entre nós. Na Nova Versão Transformadora diz: assim a palavra se tornou um ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Na Nova Versão Fácil de Ler diz: a palavra se tornou um ser humano e morou entre nós. A nossa declaração de fé diz: cremos, professamos e ensinamos que o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Cremos na sua concepção e no seu nascimento virginal, que ele foi concebido pelo Espírito Santo no ventre de Maria, gerado do Espírito no ventre dela, nasceu e viveu sem pecado. Você pode levantar a sua mão e glorificar a Jesus esta noite? Uma quarta implicação da encarnação de Jesus é que Jesus não divinizou a humanidade, a sua humanidade, e ele não humanizou a divindade. A divindade de Jesus continuou sem ser misturada com a sua humanidade, e ele assumiu a humanidade sem divinizar-se como homem. Se você puder, abra sua Bíblia no livro, na Epístola aos Filipenses, capítulo de número 2. Aos Filipenses, capítulo de número 2, leremos a partir do versículo 6, isto que os estudiosos chamam de hino quenótico, da palavra kenosis, esvaziamento. Paulo está transcrevendo aqui um hino cantado na igreja primitiva, e no capítulo 2, a partir do versículo 6 da Epístola aos Filipenses, ele diz que Cristo, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus a algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumiu a forma de servo, tornou-se semelhante aos seres humanos e, reconhecido em figura humana, ele se humilhou, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Diga glória a Deus por isto, meus irmãos. Jesus não divinizou a sua natureza humana e Jesus não humanizou a sua natureza divina. Mas Jesus, uma outra implicação da encarnação é que Jesus assumiu a forma humana para nunca mais se desfazer dela. Jesus é uma só pessoa, mas ele tem dupla natureza. Ele tem a natureza divina e ele também tem a natureza humana. E ele assumiu a natureza humana para nunca mais se desfazer dela. Jesus conservou esta natureza para sempre, para toda a eternidade. Ainda, meus irmãos, que ele não tenha divinizado a natureza humana, mas a sua natureza humana está preservada, não no estado de humilhação da encarnação, mas no estado de glorificação da sua exaltação. A nossa declaração de fé diz: a humanidade de Cristo está ligada, está unida à sua divindade. Ele possui duas naturezas. Esta união das duas naturezas mantém intactas as propriedades de cada natureza, o que está claramente expresso no nome Emanuel. Ele não é o homem que virou Deus, mas ele é o Deus conosco, o Deus que assumiu a forma humana e habitou entre nós. Digam glória a Deus por isto, meus irmãos. Uma outra implicação da encarnação de Jesus é ele ser o segundo Adão. Repita após mim: Jesus é
é o segundo Adão. Jesus é o último Adão. O apóstolo Paulo diz que Jesus, como segundo Adão, é espírito vivificante. O primeiro Adão foi feito alma vivente, mas o segundo Adão, o último Adão, que é Cristo, ele é espírito vivificante. E por que Jesus é chamado de segundo Adão, meus irmãos? Alguns anos atrás eu recebi um artigo assinado pelo Instituto de Estudos Bíblicos de Israel, vinculado à Universidade de Jerusalém, e eles explicam que há uma conexão entre três palavras hebraicas. A primeira é semelhança. O homem foi feito à semelhança e à imagem de Deus. A palavra semelhança em hebraico é demute. A segunda palavra é Adão, que em hebraico é Hadam. E a terceira palavra é sangue, a palavra Adão. Há uma conexão entre essas três palavras. O primeiro Adão, ele foi feito à imagem conforme a semelhança, o demute de Deus. Mas por causa do seu pecado, nós, seres humanos, descendentes de Adão, perdemos a semelhança com Deus. Mas aí vem o segundo Adão, o Cristo, o Filho de Deus, que por meio do seu sangue, ele tira de nós o pecado e nos devolve a semelhança com Deus. Por isso Jesus é o segundo Adão, porque através do sangue de Jesus, nós temos recuperada, restaurada a imagem e semelhança de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo, ele diz, escrevendo aos Romanos, que Cristo foi feito o primogênito dentre muitos irmãos, para que todos nós sejamos a imagem daquele que nos criou. Você pode levantar a sua mão e adorar a Deus esta noite? Glória a Deus. Uma outra implicação de Jesus ser o segundo Adão é que ele experienciou as limitações humanas. A humanização de Jesus, a encarnação de Jesus, a natureza humana de Jesus, ela era real, ela não era fictícia, ela era real. Jesus experimentou as limitações humanas. O escritor Max Lucado, ele tem um livro que tem por título Deus Estar Aqui, e ele fala nesse livro sobre a encarnação, e eu achei muito lindo, pastor, esse trecho que o autor fala assim: Deus se fez homem, é a expressão de Max Lucado. Enquanto as criaturas da terra seguiam a vida sem perceber, a divindade chegou. O próprio céu se abriu e colocou o seu mais precioso ente num ventre humano. O onipotente, num instante, se fez frágil. Ele, que havia sido espírito, tornou-se traspassável. Ele, que era maior que o universo, tornou-se um embrião. Ele, que sustenta o mundo com uma palavra, escolheu depender de uma jovem para alimentá-lo. Deus como um feto, a santidade dormindo em um útero, o Criador da vida sendo gerado. Deus ganhou sobrancelhas, Deus ganhou cotovelos, Deus ganhou 2 rins, Deus ganhou um baço. Ele esticava os membros em formação e flutuava no líquido amniótico da mãe. Os primeiros choros foram ouvidos por uma camponesa e um carpinteiro sonolento. As mãos que o seguraram pela primeira vez estavam sujas, estavam com calos e estavam enrugadas. O Deus que disse a Jó: Jó, eu chamo os relâmpagos e eles se apresentam diante de mim, agora era um bebê no ventre de Maria, aleluia, sugando leite materno. O Deus que disse a Jó: eu fundei a terra sobre o nada, agora estava nos braços de José. Anda, Jesus, dá o primeiro passo, Jesus, vai para tua mãe, Jesus. O Deus que sustenta o globo da terra sobre o nada, e os moradores são como gafanhoto aos seus olhos, agora estava dependendo de José. Vamos para a escola, Jesus, você vai aprender o hebraico, lá tem um professor, um escriba muito bom que vai lhe ensinar. O Deus que chamou tudo do nada, o Deus que disse haja luz, e a luz se apresentou e disse: eis-me aqui, meu Criador. Agora dependia de um professor para aprender a escrever e a ler. O Deus que criou
todas as coisas, assumiu a nossa forma. O Eterno aceitou uma data de nascimento. Aquele que não depende de nada nem ninguém, agora precisava dos outros. O que é isto? É o mistério da encarnação. Grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado em carne. A penúltima implicação da encarnação de Jesus é que ele é o herdeiro legítimo do trono de Israel. Jacó profetizou, diga comigo, Jacó profetizou. Gênesis 49, versículos de 8 a 10 diz assim: oh irmãos, como é maravilhosa a palavra de Deus. Eu estava meditando esta tarde e o Espírito Santo vai, né, pastor, revelando assim, abrindo os olhos do entendimento, porque isto aqui, irmãos, a pessoa pode ser um PhD, não entende não, mas às vezes a pessoa é um semi-analfabeto, mas tem o Espírito Santo e o Espírito Santo abre o entendimento e mostra. Só o Espírito Santo para fazer isto. Jacó chamou os filhos e disse: venham cá, filhos de Jacó. Aí Deus toma Jacó. Aí Jacó disse: vocês vão ouvir agora Israel. Israel é o nome profético de Jacó. Aí ele diz assim: eu vou anunciar o que vai acontecer nos últimos dias. Irmãos, a gente estava em Gênesis. Jacó já estava falando do Apocalipse. E a expressão aqui é Aharita Hayamim. Eu vou mostrar o que vai acontecer lá na frente. Aí ele chama Judá. Oh, Judá. Yehudá. E Judá se apresenta: sim, Israel. Aí ele diz assim para Judá, 49 e o versículo 8 do livro do Gênesis: Yehudá, os seus irmãos o louvarão. A sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos. Os filhos de seu pai se inclinarão diante de você. Aí vem de onde vem agora a expressão leão da tribo de Judá. Judá é um leãozinho. Da presa você subiu, meu filho. Ele se agacha e se deita como leão e como leoa. Quem o despertará? Agora o versículo 10. O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão sairá de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Quem é Siló? Siló aqui é a mesma palavra que dá origem a Siloé, do tanque de Siloé, o enviado. Jacó está dizendo, até que venha o enviado, e ele vai receber o cetro de Judá. Em uma outra versão diz, até que venha aquele a quem o cetro pertence. É por isso que Mateus, quando introduz o Evangelho, ele diz assim: livro da geração de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. O apóstolo Paulo, ele diz que Jesus é descendente de Davi segundo a carne. Qual é a implicação, irmão Maxwell, de Jesus ter encarnado? É que ele é o herdeiro legítimo do trono de Israel. E o que isso significa para nós? Hoje Israel não vive uma monarquia, mas um dia, no fim de todas as coisas, no final da grande tribulação, o céu vai se abrir, e Jesus, que está com o corpo glorificado no céu, vai descer num cavalo branco, com a igreja e os anjos, e implantará o seu reino milenar na terra, e reinará na casa de Judá. Quem diz amém, meus irmãos? Eu quero concluir, meus amados, falando da última implicação da encarnação de Jesus. Diga comigo, entrelaçamento. O que significa isto, irmãos? Eu estava orando e meditando sobre esta palavra, e este foi o primeiro ponto que o Espírito Santo trouxe ao meu coração. Quando Jesus encarnou, a vida de Jesus se entrelaçou à nossa vida. Nós e Jesus estamos assim, entrelaçados.
Max Lucado diz: Cristo entrou no nosso mundo, por essa razão nós podemos entrar no mundo dele. A nossa declaração de fé diz: a encarnação do Senhor Jesus fez-se necessária para satisfazer a justiça de Deus. O pecado entrou no mundo por um homem, Adão. Assim tinha de ser removido por um homem em sua natureza humana, Jesus. Jesus experimentou a nossa fraqueza física e emocional, mas não a nossa fraqueza moral e espiritual. A encarnação de Jesus implica no entrelaçamento da vida de Jesus com a nossa vida. João 13:1, há uma expressão muito linda. Diz que Jesus amou aos seus discípulos e os amou até o fim. Gálatas capítulo 2, versículo 20, o apóstolo Paulo diz que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na fé, na carne, vivo na fé do Filho de Deus, que a si mesmo se entregou por mim. Nós não vivemos paz para nós vivemos em função de Jesus, nós vivemos em razão de Jesus, nós vivemos pensando em Jesus, nós vivemos desejando Jesus, nós vivemos buscando Jesus, nós vivemos amando Jesus, e um dia estaremos para sempre com Jesus. Diga glória a Deus, meus irmãos. Ainda, por último, aos Hebreus capítulo de número 2, leremos apenas algumas referências sem comentários. A encarnação fez com que a vida de Jesus se entrelaçasse à nossa vida. Capítulo 2, versículo 17 e 18 da Epístola aos Hebreus diz assim: por isso mesmo era necessário que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer a propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu quando foi tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Ainda Hebreus capítulo 4, versículo 14 ao 16. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, conservemos firme a nossa confissão, porque não temos como um sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça e ajuda em momento oportuno. Aos Hebreus capítulo 7 e o versículo 25 e 26 diz assim a palavra: por isso também pode salvar totalmente os que se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles, porque nos convinha um sumo sacerdote santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e mais exaltado do que os céus. Diga glória a Deus por isto, meus irmãos. A vida de Jesus está entrelaçada à nossa vida. Então não se preocupe se o teu cônjuge não te compreende, se a tua família não te compreende, se os teus amigos não te compreendem. Jesus te compreende, porque um dia ele vestiu esta natureza. Ele sabe o que é ser traído, ele sabe o que é ser abandonado, ele sabe o que é ser enganado, ele sabe o que é estar desiludido, ele sabe o que é alguém dar as costas para ele. Não se preocupe quando isto acontecer com você. Diante de Deus, você tem alguém num corpo humano glorificado, que quando você chora, Ele sabe por que você está chorando. Quando você se entristece, Ele sabe por que você está se entristecendo. Quando você está sem esperança, Ele compreende os sentimentos humanos. Mas Ele não te deixa assim. Por meio do Espírito, Ele envia alegria, Ele envia o gozo, Ele envia o regozijo, o renovo. Jesus te compreende, nos compreende, porque por meio da encarnação, a vida dele está entrelaçada à nossa vida. Quantos dizem amém, meus irmãos? Amém.